Gente, então, antes de começarmos, não se esqueça de ir lá no site e clicar no botão de presença para você conseguir dar a presença agora e na saída e conseguir gerar o certificado dessa palestra. E, bom, sem querer me prolongar muito mais, eu gostaria de dar boas-vindas aqui para o Marco Aurélio Daniel, que é da HBSIS, e vai fazer a palestra, acho que a mais esperada dessa Secote, que vai desmistificar um pouco sobre os conceitos de aprendizagem de máquina com a sua palestra de IA e Machine Learning. Seja bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Então, vamos lá começar, né, nossa palestra. Então, primeiramente, boa noite, galera. Eu venho hoje como representante da HBSIS Ambev e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre inteligência artificial e machine learning. Esses dois temas aí que estão muito na moda hoje em dia, né? A gente vê muitas empresas tendo um impacto enorme com essas tecnologias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, entender um pouco. Primeiramente, queria me apresentar. Eu sou o Marco Daniel, eu tenho 27 anos e eu moro em Boituva, cidade vizinha aí de Sorocaba. Tenho um pouco mais de 5 anos na área de tecnologia e algumas curiosidades sobre mim, é que eu gosto muito de games e a minha cerveja preferida é a Patagônia Hazy. Então, queria compartilhar um pouquinho esses 5 anos de experiência que eu tenho, como que eu comecei e vim parar, né, na HBSIS e estudando inteligência artificial, né? Bom, comecei em 2014 com o curso de graduação de Engenharia da Computação na Facens. Em 2015, eu comecei a trabalhar na empresa UP Stefanini. Foi meu primeiro contato no mundo corporativo, né, com desenvolvimento. Entrei como estagiário, depois fui efetivado como programador júnior. E nesse tempo foi um período de muito aprendizado para mim, né? Tive contato com diferentes tecnologias ali, como aprendi Delphi, C Sharp, Java, tive contato com desenvolvimento mobile, JavaScript, Angular. Então ali foi um período que eu aprendi muita coisa que ajudou um pouco a eu direcionar o meu caminho, né, para a área de tecnologia. Logo em 2018, trabalhei na empresa Target Software como desenvolvedor full stack. Ali eu fiquei um período de tempo bem curto ali, porém foi também de grande aprendizado para mim por conta das pessoas que eu conheci lá. Em 2018, a HBSIS abriu a sua filial em Sorocaba e eu fui um dos primeiros sortudos ali a começar a trabalhar na empresa, né? Logo no primeiro mês eu já estava trabalhando lá também. Comecei também como analista de sistemas, como desenvolvedor full stack também, e sempre me destaquei um pouquinho mais ali na área de front-end. Bom, já em 2019 eu pude subir mais um degrau aí na minha carreira, juntamente com a empresa, que também foi o ano em que houve a aquisição da HBSIS pela empresa Ambev, né? A HBSIS e a Ambev, elas já trabalhavam juntas há mais de 20 anos e nesse período elas viam que fazia total sentido elas unirem suas forças para crescerem ainda mais, né? E nesse mesmo ano também foi quando eu finalizei no começo, eu finalizei a minha graduação, né, de engenharia da computação e parece que deu tudo certo de começar a primeira turma de pós-graduação em inteligência artificial aplicada na Facens. Então, na minha graduação, eu vi pouca coisa sobre inteligência artificial, porém eu tinha muito interesse. Então, o surgimento desse curso de pós-graduação acho que fez muito sentido para mim e foi quando eu comecei a ter contato com essa área. Então, agora eu vou pedir para a produção colocar um vídeo
da HBSys para apresentar um pouquinho sobre a empresa para vocês. Tem mistura mais inusitada do que essa? Prazer, somos a HBSys e ninguém une Tech and Beer tão bem como nós. Porque para nós, cerveja não tem a ver só com lúpulo ou malte. Para nós, cerveja tem a ver com projetos desafiadores, com linhas de código complexas, criadas para simplificar ao máximo o caminho do campo ao copo. Foi assim que criamos soluções incríveis para a maior cervejaria do mundo. Foi assim também que nos tornamos parte essencial dessa grande companhia. Hoje, a HBSys é Ambev e o mundo inteiro tem um pouquinho de nós, porque é preciso mesmo muita tecnologia para fazer cada cerveja chegar no copo certo, no tempo certo, do jeito certo. Um brinde a isso? Com certeza! Porque no fim das contas, essa é a nossa essência. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa jornada. É o que somos e o que fazemos. E é por isso que we're here for Tech and Beer. Boa. Então, queria falar sobre alguns pontos aqui referente à empresa, né? A hashtag Tamo Junto é uma coisa que seguimos todos os dias e ele tem muito a ver com você ajudar o seu colega de trabalho com qualquer tipo de problema, seja no trabalho ou alguma coisa que está impactando no seu trabalho, né? Então, nós temos essa hashtag onde nós unimos as nossas forças, né, para fazer acontecer algo, né? Elas estão muito relacionadas entre si também. E sempre a gente tenta, contudo, utilizar a cultura de qualidade, né, em nossos problemas, sempre tratando-os com inovação e simplicidade. Aqui alguns pontos interessantes da marca Ambev, né? Ela como a Bembev, que é a marca global da companhia. Aqui alguns pontos que destacam bastante. Ela já tem mais de 150 mil colaboradores, né? Espalhados por mais de 50 países. E também um ponto muito legal de se notar aqui é a quantidade de pessoas atuando com tecnologia. E isso significa o quê? Significa que a Ambev ela não quer ser reconhecida somente como uma empresa que fabrica cerveja, mas sim como uma empresa que fabrica cerveja e investe pesado com tecnologia e inovação. Aqui também é uma demonstração, né, das unidades em que a Ambev está espalhada pelo mundo. E a HBSys ela se tornou um hub de tecnologia, né, entre os vários que tem instalado pelo mundo. A matriz da HBSys se encontra em Blumenau e Santa Catarina, e temos as filiais em Sorocaba e Maringá. Também temos alguns colaboradores que trabalham remotamente, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, vamos para o tema principal da nossa palestra, né? Inteligência Artificial e Machine Learning. A ideia aqui é a gente entender o que é e como funciona, e também ver o que de fato resolve, né? Essa apresentação aqui, ela tá focada em ver muita coisa, pouca coisa teórica, né, e relacionar mais com exemplos práticos, né, para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Então, eu gosto de apresentar esse tema também contando um pouco da minha história com inteligência artificial e machine learning. Eu sempre fui um cara que sempre fui apaixonado por tecnologia e sempre gostei, né, de coisas relacionadas à tecnologia, né? Exemplo de filmes que tentam mostrar o futuro, como que vai ser as coisas. Sempre pesquisei coisas
tentar entender como que as coisas funcionam por trás, né? E esses fatos me levaram a começar a entender, a buscar um pouco mais de conhecimento na área, né? Aqui eu vou começar a citar algumas empresas que foram bem marcantes para mim, para eu começar a me identificar com essa área. E algumas dessas empresas são essas que possuem chatbots, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou um tempinho conversando com um chatbot. E foi uma das primeiras coisas também que eu tive contato ali em ficar conversando e tentando ver até onde vai uma conversa com um chatbot, né? Quando eu comecei a trabalhar como estagiário na empresa UP Stefanini, lá eles tinham um produto que era um chatbot, porém eu não atuava diretamente na parte de inteligência artificial, trabalhava na parte de interface desse produto, e isso já ia me motivando, né, a me deixando curioso de como aquele produto funcionava, né, como que um computador consegue responder uma mensagem de texto para a gente. Então, a partir desse ponto, eu já comecei a buscar um pouco mais de conhecimento nessa área, né. Aqui eu queria mostrar também algumas empresas que eu gosto bastante. Uma delas é a Boston Dynamics, que tem os seus robôs ultra realistas e que estão muito avançados, né, em questão de usar inteligência artificial e tecnologia. E eu acho que se um dia, não querendo culpar eles, mas se houver uma revolução dos robôs, eu acho que vai começar por essa empresa, né? Então, outra empresa também que eu queria citar é a SpaceX, que é uma coisa que une duas coisas que eu gosto bastante, que é a tecnologia e o espaço. E uma coisa que a gente achava meio que era impossível, né? Você fazer um lançamento de um foguete e fazer parte dele voltar para a Terra e pousar em pé, né? Então aqui foi uma das coisas também que eu sempre achei muito legal na área de tecnologia e são coisas que me atraem bastante. Então isso parece muito legal, ver tudo funcionando, tudo bonitinho. E a partir desse ponto você toma uma decisão que é, vamos estudar isso e entender como funciona, né? E quando você vai estudar, você vai se deparar com toda essa bagagem matemática, que isso acaba até às vezes desmotivando um pouco a pessoa de entender e estudar essa área, né? Mas fiquem tranquilos que eu não vou focar em temas matemáticos hoje, a gente só vai ver mais ou menos na prática como funciona. Então vamos lá. Definição de inteligência artificial. O tema é a palavra inteligência, né? Tem um significado muito complexo, né? O tema de inteligência artificial ele causa muito interesse nas pessoas, só que ele é um conceito muito complexo e temporal, né? O conceito de inteligência artificial ele se baseia, por exemplo, uma coisa que era inteligente há algum tempo atrás, hoje em dia ela é considerada burra. E coisas que hoje consideramos como inteligentes, daqui a um tempo também vão ser considerados burros, né? Então, ele é uma coisa que avança muito com o tempo, né, e muito rápido. Então, existem vários autores que gostam de definir a inteligência artificial de suas próprias maneiras, né? Eu acho que essa definição ela faz muito sentido para mim, que é onde a inteligência artificial ela tenta simular a capacidade humana, né? Ou seja, a gente sempre está tentando fazer um computador fazer alguma coisa mais rápido ou melhor que a gente, né? E a área de inteligência artificial, ela evoluiu tanto e foi se dividindo ao longo do tempo, né? Então, hoje temos diversas áreas de estudo para a inteligência artificial. E nesse quadro comparativo, a gente consegue ver que para cada ação humana existe uma área de estudo, né? E uma coisa que é bem interessante aqui, que é o aprender padrões, né, que é o que está relacionado aos algoritmos de aprendizado de máquina também, que a gente vai ver a seguir. Então, machine learning, né, o tema aprendizado de máquina, né? Isso, a definição para isso é a capacidade de uma máquina aprender
sem que haja uma programação explícita, né? E conforme a gente vai entendendo esse termo, né, a gente vai cada vez mais se perceber que ele tem uma relação muito forte com matemática e estatística, né? Como a gente já viu ali atrás, o que tem por trás de toda essa inteligência artificial são cálculos, né? E essa matemática, ela não é recente. Os termos, né, de matemáticas para a inteligência artificial são muito antigos, só que até então a gente não tinha processamento suficiente computacional para poder botar em prática, né, esses algoritmos, né? Então, por isso que agora esses termos estão muito na moda, né, porque agora a gente está tendo mais acesso, né, a esse tipo de processamento e está ficando cada vez mais fácil a gente conseguir fazer uma máquina aprender, né? Então, a gente vai chegar na seguinte pergunta aqui. Como será que uma máquina consegue aprender? Alguém tem ideia disso? Isso parece um termo muito abstrato, né? Como será que uma máquina consegue aprender? Para quem tem um pouco de contato com desenvolvimento e programação, isso é meio difícil de tentar entender, né? Como que você vai programar um conhecimento para uma máquina, né? Como exemplo dos chatbots, né? Para cada mensagem que você tem, é inviável você fazer, por exemplo, um if para cada pergunta que o usuário te fazer, né? Então, isso é uma coisa de grande dúvida, né, entre as pessoas, né? E a resposta, ela é muito simples. A resposta para isso são dados. A inteligência artificial, mais especificamente machine learning, né, ela vai aprender alguma coisa fazendo uma identificação de padrões nesses dados, né? Então, no caso, por exemplo, de um chatbot, que tipo de dados que eu posso utilizar para ensinar uma máquina, né? A gente pode utilizar dados de uma conversa entre dois seres humanos, né? Isso já é um tipo de dado que eu posso fazer, identificar padrões entre as palavras, né? E a máquina consegue aprender isso também. Aqui mais alguns exemplos, né, de dados que a gente pode utilizar e são os mais variados possíveis, né? A gente pode fazer treinamento em machine learning com quase todos os tipos de dados, né? Desde imagens e datasets até textos e tweets. A gente pode tirar informação de tudo quanto é lugar, dependendo do problema que a gente quer resolver, né? Para fazer um treinamento de machine learning e identificar algum padrão, né? Aqui, nessa imagem, ela mostra bem onde machine learning se encaixa, né, no campo de estudos de inteligência artificial, né? E dentro de machine learning também vão surgindo novas áreas, né? Incluindo deep learning, que é outro tema também que a gente ouve falar muito, né? Só que deep learning ele já é assunto para uma outra apresentação, né? Então a gente não vai focar muito nele. O legal de machine learning é que a gente consegue trabalhar com o conceito que a gente fala de small data, né? Com poucos dados, a gente já consegue fazer um treinamento, né? Então, vamos entender o que esse treinamento de machine learning resolve de fato, né? A gente vai tentar entender na prática ali, respondendo algumas perguntas que vão ficar bem mais claras a compreensão. Então, eu separei ali como essas como o que machine learning resolve como algumas perguntas, né, que eu vou responder e que elas não estão relacionadas com termos técnicos, elas são relacionadas a perguntas simples do nosso dia a dia e que a gente pode aplicar o uso de machine learning. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer é o que é isso? O machine learning vai conseguir responder essa pergunta, ela vai falar, isso aqui é A ou B? Ou C, no caso. Isso aqui é 0 ou 1? Isso aqui é sim ou não? Então, isso é um problema clássico, né, de classificação, onde eu tenho, eu vou fazer o meu treinamento de machine learning para tentar classificar algo que eu ainda não sei, né? Então, alguma das perguntas que esse problema de classificação resolve é: que cerveja é essa? A ou B? Ou C?
Nessa imagem tem uma pessoa? Sim ou não? A criança está com pneumonia? Sim ou não? Qual o assunto desse texto? A ou B? O aluno vai deixar a faculdade? Sim ou não? Então, um jeito também mais fácil de entender isso aqui, eu trouxe um exemplo, né, de um problema de classificação. Então, a partir de um dataset, eu tenho aqui algumas informações de clientes e eu tenho uma coluna aqui para esse dataset que vai indicar o tipo de pagador desse cliente, né? Se ele é um pagador ruim, ou se ele é um pagador bom, se ele é um pagador médio. Então, vocês percebam aqui que eu tenho 3 classes, né? Ruim, médio e bom. Então, eu tenho já informações do que são clientes bons pagadores, do que são clientes maus pagadores. A partir de um treinamento de machine learning, ela consegue identificar um padrão entre essas informações. E a partir de novas amostras, eu consigo classificar se esse cara, mesmo sem conhecer a pessoa, eu sei dizer se ela é um bom pagador ou um mau pagador. Esse conceito de dataset aqui, ele é muito utilizado por bancos na análise de risco de crédito, né? Eles fazem um treinamento de machine learning para tentar identificar se você está apto a receber um empréstimo e se você vai pagar depois, né? Então, isso aqui é uma abordagem bem simples também, para vocês entenderem o problema de classificação. A segunda pergunta que Machine Learning responde é quanto é? Isso aqui, ao contrário da classificação, ela vai me retornar valores reais. Então, aqui eu posso fazer uma predição de custo ou quantidade. Algumas perguntas que a regressão resolve, né? Quanto venderei semestre que vem? Quanto custará esta ação no mês seguinte? Qual a temperatura de amanhã? Então, vocês percebam que, ao contrário de respostas em classes, eu tenho respostas numéricas aqui, né? Então, utilizando o mesmo exemplo do dataset anterior, né? Eu não quero mais prever o tipo de pagador, né? Isso aqui já é uma informação, agora já é uma informação do meu banco de dados. Então, aqui eu tenho uma coluna que vai me informar o valor do empréstimo que eu vou fazer para ele. No caso, desses dados são valores de empréstimos que eu já fiz, e eu também tenho a informação de se eles são bons ou maus pagadores, né? A partir da regressão, a partir com uma nova amostra, né, ou seja, um novo cliente, eu posso estimar um valor médio, não é um valor médio, estimar um valor onde Machine Learning entendeu que seria apropriado para ele. Então, ele vai aprender com meus datasets, os valores, e a partir de uma nova amostra, ele vai me retornar um novo valor que ele aprendeu que se enquadra melhor para aquele cliente, com base nas características que ele tem no dataset. A terceira pergunta é quais são os grupos? Então, esse é um problema de clusterização, onde ele vai organizar certa quantidade de dados em grupos, né? Isso aqui é legal de ressaltar que ele é muito utilizado pelo marketing, né, para fazer recomendações, né, de produtos ou serviços. E a partir de uma amostra de dados, né, eu vou tentar separar ela em quantos grupos eu quiser, no caso. E esse problema, ele vai me responder algumas perguntas também. Aqui como exemplo, quais clientes gostam de churrasco? Quais as características dos clientes que compram mais? Quais as características dos alunos que largam a faculdade? Então, esse aqui ele é meio que o oposto do problema de classificação. Aqui eu não tenho classes definidas para poder classificar. Aqui eu tenho uma massa de dados e eu quero gerar novas classes, né? Então, se a gente pegar o exemplo ali do tipo de pagador, né? Ali eu consigo identificar, separar os dados sem mesmo saber quais são bons pagadores e quais são pagadores ruins, eu consigo classificar quais as características mais semelhantes entre eles e separá-los eles em grupos, né? E a partir disso eu posso criar minhas próprias classes. Essas 3 perguntas, elas são bem simples, são bem didáticas para vocês entenderem como funcionam, mas não é só isso, né?
Isso aí é bem o básico do que machine learning pode fazer, né? Hoje em dia, nós já temos várias patentes, né, para IA e machine learning com vários objetivos, né? Então, além de classificar, fazer regressão, clusterização, nós já temos patentes para reconhecer, determinar, prever, controlar coisas, detectar. Então, essas patentes o que seriam? São já, por exemplo, bibliotecas que já temos prontas, artigos de estudo. Pegar um exemplo aqui, reconhecimento de rostos, né? Parece ser muito difícil, né? Mas hoje em dia você já consegue fazer isso com poucas linhas de código para fazer uma detecção de rosto, porque já tem muita coisa pronta, já patenteada, pronta para uso, né? Se você pegar algum projeto de, de, de reconhecimento facial, você não vai construir ele do zero, né? Você já vai pegar ele com pré-processamento e vai conseguir fazer essa identificação facilmente, né, com tudo que já tem disponível para ser utilizado. Aqui está um processo simples, né, de criação de um modelo de machine learning. E aqui ele vai mostrar desde a coleta dos dados, né, onde você vai fazer todo o pré-processamento desses dados, fazer as transformações, dependendo do problema que você quer resolver, certo? E com isso, depois de você ter todos esses dados preparados, você vai fazer um treinamento de machine learning e aí sim ele vai identificar os padrões, né? E isso vai gerar o nosso conhecimento. E uma coisa que é legal de destacar aqui é que esse modelo de machine learning criado é o que chamamos de sistema especialista. O que isso quer dizer, né? O modelo que a gente criou para resolver algum problema, ele só vai resolver aquele problema. Ou seja, se eu fiz um treinamento de machine learning para detectar um rosto numa foto, ele não vai conseguir prever o risco de crédito de um cliente. Cada modelo de machine learning é treinável para um objetivo específico, né? Na maioria dos casos, hoje em dia, é assim que ocorre, né? Não chegamos ao ponto ainda de ter uma máquina super inteligente que faz milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Que pode prever coisas e classificar tudo de uma vez. E agora chegou a hora de a gente tentar linkar esses problemas com alguns casos de uso, né? Que a gente está mais familiarizado no nosso dia a dia, né? Então, queria começar essas duas grandes e-commerces no Brasil, né? Que são a Amazon e o Mercado Livre. E uma coisa que elas fazem que é muito interessante, que é a predição de compras futuras. Acredito que todo mundo já estava navegando pela internet e viu alguma coisa ali que você pensou em ter comprado ou comentou com alguém algum dia. E não é que o celular está te ouvindo e ele sabe o que você quer comprar, mas sim que existe um treinamento de machine learning por trás disso, que ele está analisando diversos dados, né, como as pesquisas que você faz em sites, os vídeos que você assiste, algumas características de produtos que você comprou recentemente. Então, com todos esses dados, eles conseguem prever a sua próxima compra, né, o seu próximo produto. Eles fazem esse link, né, a partir de do problema de clusterização que nós vimos ali, né, eles conseguem identificar onde você se encaixa num grupo de pessoas que também fez a mesma compra que você e realizou uma outra compra seguinte, né? Essa outra compra seguinte, como você caiu no mesmo grupo dessa pessoa, ela vai te oferecer, né? Porque identificou um padrão que quando você compra certo produto, você vai atrás de outro. Então, basicamente assim que funciona uma predição de compra, né? O próximo caso aqui é um sistema de recomendação, né? Que a Netflix e o Spotify fazem muito bem. E o que significa isso? É quando você entra na sua conta da Netflix ou Spotify, tá lá um filme recomendado para você ou uma música, né, no caso. E
você acaba consumindo isso aí e acaba gostando, né? Como que eles sabem, né? Aquele ali não está ali por acaso, né? Eles já meio que sabiam que você ia gostar desse conteúdo, né? E para isso eles também utilizam alguns tipos de dados, né? Como, por exemplo, o gênero da mídia que você consumiu recentemente, alguns gostos de alguns amigos que você tem adicionado nessas plataformas, né? Alguns acessos por recomendação. Então, por exemplo, se eles te recomendarem alguma coisa e você gostou, eles também levam em conta isso. Também temos algumas avaliações que você faz. Então, se você avaliar mal um filme ou uma música, ela vai entender isso e não vai te recomendar coisas parecidas com isso. E também o tempo que você consome determinado tipo de mídia, né? Então, pegando todos esses dados, né, eles conseguem identificar um padrão, né, nesses tipos de dados e acabar recomendando algum filme ou música que você pode gostar, né? Então, assim que funciona o sistema de recomendação. Aqui tem um exemplo do Walmart, que ele é um exemplo mais voltado para logística, né, que tem um pouco a ver com o nosso mundo, né, da Ambev. E aqui o Walmart ele fez um projeto piloto lá nos Estados Unidos, onde eles prometiam entregar um produto em até 2 horas depois da compra no seu site, né? E isso não era uma regra. O treinamento de machine learning ele estava envolvido em prever quanto tempo, qual o tempo máximo de entrega desse produto para o cliente, né? Será que eu consigo entregar esse produto para o meu cliente em menos de 2 horas? Então, eles conseguiam fazer um treinamento de machine learning considerando vários fatores, né, que às vezes a gente nem pensa que tem muita coisa a ver, né? Isso inclui, por exemplo, o horário da compra, o número de pedidos que estão sendo realizados naquele mesmo tempo, né? Eles levaram em conta também os veículos que eles tinham disponíveis para entrega, informações de, de possíveis atrasos, de algumas notícias de acidentes, alguma coisa desse tipo. E também levavam em consideração o clima também da região onde estava sendo feita a aquisição da compra, né? Então, até o processo começava a partir do momento que você colocava um item no seu carrinho, né? Eles já começavam a rodar alguns processos ali e verificar, tentar prever qual seria esse tempo máximo, né? A gente viu lá com a técnica de regressão, a gente consegue prever valores quantitativos, né? Então, nesse caso, eles conseguiam prever o tempo máximo que eles conseguiriam fazer uma entrega e assim te oferecer uma opção de entrega em até 2 horas, né? Que é uma coisa que na hora que você está em dúvida ali de fechar a compra, se você vê que a empresa te entrega em 2 horas, é um gatilho muito forte para você fechar aquela compra, né? Então, vamos começar agora a falar um pouco sobre os casos de uso da Ambev, né? Queria também destacar aqui, eu vou apresentar 3 projetos aqui para vocês, e esses 3 projetos, eles foram iniciados pelo Beer Garage. O Beer Garage é um acelerador um acelerador de projetos criado pela companhia, e ela é tocada lá no Vale do Silício, na Califórnia. Então, basicamente, todo ano eles pegam algumas ideias que a companhia tem e discute qual que é a melhor, seria a mais viável e a que faria mais sentido para a empresa desenvolver, né? Então, essas 3 ideias, elas foram iniciadas lá e já são testadas, né, com alguns projetos pilotos por toda a companhia agora. Então, o primeiro projeto é o Sensar, que é a cerveja feita com inteligência artificial. Então, a ideia é o seguinte: eu tenho todo o meu processo de fabricação de cerveja, tenho quantidades de ingredientes, tenho tempos de fermentação, temperaturas da água, dos processos, e no final eu tenho a minha cerveja feita. E
essa cerveja essa cerveja pronta, né, ela era avaliada por alguns especialistas e era dado uma nota para ela de 0 a 10. E isso indicava a qualidade da cerveja, né, se o sabor estava bom, se ela estava bem feita, né. A ideia era o seguinte, era pegar esses dados e fazer um treinamento de machine learning, esses dados de processo, fazer um treinamento de machine learning e tentar prever a nota que essa cerveja vai ter, mesmo antes de ser fabricada, né. Isso aí é um processo que a gente pode fazer uma simulação, né, e economizar muito tempo e dinheiro, né. A gente consegue tentar prever a nota que uma cerveja vai ter, mesmo sem fabricar ela. Então, algum desses dados que eram utilizados era a quantidade de ingredientes, até os níveis de CO2 utilizados no processo, os tempos, né, de processos que são muito importantes, temperatura e os tempos de fermentação. E como o meu target, né, o que eu queria prever era a nota, né, um problema de regressão. Então, a partir desses dados, eu conseguiria fazer variando esses dados, eu conseguiria fazer novas previsões, né, de tentar sempre buscar a cerveja com maior nota e, consequentemente, com a melhor qualidade e melhor sabor, né. O segundo projeto é o WabeCredit. Esse é um projeto de análise de riscos de crédito para clientes. E o que isso quer dizer? A Ambev, ela quer cada vez mais ter os clientes vendendo seus produtos, né? E ela também quer ajudar os seus clientes a crescerem junto com a empresa, né? Então, ela pegava alguns clientes que às vezes não tinha condição de ter um estoque muito grande, ou ali estava meio com as vendas fracas, né? E fazia essa oferta de um crédito para a empresa conseguir ter um estoque ali para poder vender mais e, consequentemente, promover a marca, né? E para isso eles utilizavam uma abordagem bem parecida com aquela de risco de crédito, onde eu mostrei no problema de classificação, né, onde eles avaliavam os clientes, né, para ver se havia uma confiabilidade e possivelmente oferecer um valor de crédito para esse cliente, né. Então, diversas informações eram consideradas para esse treinamento também, como, por exemplo, informações sobre o cliente, informações sobre o histórico de compras, né, o histórico de pagamentos desses clientes, até mesmo informações financeiras, né, que eram levadas em consideração. E com isso, eles conseguiam prever a confiabilidade. Aqui também podemos ver claramente um problema de classificação, né, esse é confiável ou não, né, e um valor de crédito, né, eles também conseguiam prever um valor que é aceitável e que vai ajudar esse cliente de alguma forma, né. E para fechar, o terceiro caso, o Ale House Creative, que é um sistema para tentar gerar o melhor anúncio para o marketing, né, de alguma cerveja. A ideia aqui era o seguinte, você tem algumas informações de alguns anúncios e você sabe quais foram impactantes, quais deram resultado, quais fizeram a marca vender mais ou não. E com isso eles entendiam quais anúncios eram melhor, né? Por exemplo, em uma imagem de anúncio, o que é melhor, ter letras grandes ou ter uma imagem que atrai, né, o cliente, ou ter alguma mensagem motivacional. Com isso, eles criaram um dataset, né, que levava em conta as visualizações que esse anúncio teve, os acessos, quantidade de imagem que tinha, o tamanho da fonte que era utilizada nesse anúncio, e até a posição dos elementos, né, numa imagem. E com isso, eu podia classificar, né, entre um anúncio se ele era bom ou não. E com isso, eles conseguiam gerar também, a partir de uma análise preditiva, eles conseguiam gerar novos anúncios, né? Eu consigo prever, por exemplo, algumas dessas informações utilizadas, como qual é a melhor posição, ou qual é a melhor quantidade de imagens para um anúncio. E com um simulador eles conseguiam gerar alguns anúncios automaticamente, né? Sem depender de uma pessoa ir lá e criar um anúncio do zero. Esse também foi o terceiro caso que foi tratado lá no Beer Garage.
Galera, era isso. Queria agradecer a todo mundo pela participação. Estou deixando também o QR Code que vai para o site da HBCIS aqui e também as redes sociais da HBCIS para quem quiser acompanhar. Sempre tem bastante coisa legal lá. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo e eu queria abrir agora para as perguntas. Muito obrigada, Marco, pela sua participação, o patrocínio da HBCIS também, que é uma dos nossos queridos patrocinadores. A gente está abrindo, então, para pergunta, galera, se vocês quiserem mandar. Já tivemos algumas aqui durante a sua palestra, eu vou passá-las para você. O Alexandre Bueno perguntou: boa noite, Marco. Na sua visão, qual é o maior desafio do machine learning? Boa, isso aí é uma pergunta muito legal também, que envolve um pouco de Deep Learning, né? Deep Learning é o aprendizado profundo, né, de máquina, e um dos maiores desafios hoje em dia é a classificação de imagens, né? Se a gente for ver um dataset de algumas informações, é muito pequeno comparado ao tamanho de uma imagem, né? Por exemplo, se você pegar uma imagem de alta resolução, você tem milhões de pixels aí que você tem que tentar descobrir um padrão de como ela funciona, né? De como elas, qual que é o padrão de uma imagem para tentar fazer uma detecção, né? Por exemplo, a detecção de rostos, né? Você tem que identificar, por exemplo, as bordas do rosto, você tem que identificar a posição dos olhos. Isso é um grande desafio que ainda está evoluindo muito ainda na área de machine learning e é um dos problemas que mais gera processamento e quantidade de dados hoje em dia, né? A próxima pergunta aqui é da Jade. Ela perguntou: é possível que um programa complexo de machine learning execute de forma eficiente em um dispositivo pequeno como um Arduino? Sim, com certeza. O treinamento de machine learning, ele requer um pouco mais de processamento, né? Mas no final, é que na minha apresentação eu não entro muito em conceitos matemáticos, né? Mas basicamente o que machine learning vai tentar fazer é tentar diminuir o erro entre entre o que é certo e o que eu estou esperando. Ou seja, ele vai tentar, matematicamente, ele vai pegar aquelas informações de dados e vai transformar em números. Então, ao final do seu treinamento de machine learning, a única informação que vai definir a sua identificação de padrões são variáveis numéricas que vão ser usadas em cálculos, né, para você fazer uma nova predição. Então, até mesmo no Arduino, que tem muito pouca capacidade de processamento, você já pegaria um modelo pronto de machine learning treinado, onde ele só faria uma inferência dos dados, né? Você já tem todos os seus valores matemáticos calculados a partir do treinamento. A única coisa que ele vai fazer colocar ele numa fórmula e vai ter uma saída, né? Onde ele vai fazer uma predição ou classificação de alguma coisa. Então é completamente possível você executar a inferência dos dados em um modelo com pouco processamento. A próxima pergunta é do Alan. Ele falou: Marco, na sua opinião, você acredita que as machines vão aprender e superar o ser humano ao ponto de controlar em várias situações pela inteligência artificial? Sim. Essa também é uma pergunta muito interessante e é muito difícil de responder, né? Porque a inteligência artificial, machine learning, como um todo, ela cresce ela avança muito rápido, né? Então, a gente está falando muito de machine learning agora e faz muito pouco tempo, né, que a gente está conseguindo aplicar em soluções para resolver alguns problemas no mundo corporativo, né? Então, a gente não tem ideia, né, de como isso aí vai evoluir daqui para frente, se daqui um ano vão inventar uma nova abordagem para machine learning que vai mudar tudo, entendeu? Então, eu acredito que a gente está muito longe disso acontecer, de uma máquina chegar
ao ponto de substituir completamente um ser humano, mas é possível. É claro que se a gente for projetar todo o avanço tecnológico para 100, 1000 anos, é totalmente possível, né? A próxima aqui é do Vinícius. Ele perguntou: você acha que não compensa hoje criar o próprio código de machine learning, mas sim já pegar um pronto? Com certeza. Depende, né? Assim, você não vai criar. É muito difícil quando você tem que criar alguma coisa do zero, né? Porque, como eu mostrei, machine learning, elas basicamente são cálculos matemáticos, né? Então, já existe muita coisa pronta hoje que já abstrai toda essa bagagem matemática para você, né? Dependendo do seu problema que você tem que resolver, às vezes você tem que tentar modificar alguma coisa ali, alguma variável na equação que vai facilitar muito o seu desenvolvimento. Então, para esses casos, é interessante você entender como funciona. Mas isso não é impeditivo para você aprender a utilizar machine learning, né? Não precisa entender completamente como que funciona ali cada variável da equação para poder trabalhar com isso. A próxima pergunta aqui é do Caio. Ele perguntou: como é trabalhar na HBSys? Essa é uma pergunta muito boa também. E a HBSys, ela é uma empresa muito legal de trabalhar, porque ela se importa muito com você, como pessoa também, entendeu? Além da empresa sempre utilizar as últimas tecnologias, né? Então a gente sempre trabalha com o que está de mais utilizado no mercado, usamos soluções Azure. Então existe também os valores que eu falei da HBSys também, né? Da cultura de qualidade. Tudo que a gente vai fazer, a gente preza por qualidade de código, né? Todos os produtos eles têm essa qualidade, né, por conta dessa cultura que a gente vai criando ao longo do tempo. E a HBSys, ela trata todo mundo como, não só profissionalmente, mas também como pessoa, né? Então ela sempre está tentando criar soluções ali para tentar entender qual é a sua necessidade e tentar te ajudar de alguma forma, né? Então eu recomendo muito que vocês confiram as vagas da HBSys e se inscrevam para os processos seletivos, né? Que é uma das melhores empresas para se trabalhar. Já deixou aqui o QR, acho que a galera já consegue pegar aí. Talvez nossa moderação consiga colocar no chat também o Uma link. coisa interessante também que eu não coloquei na apresentação, mas a HBSys ela entrou já há 3 anos consecutivos no GPTW, para quem não conhece, o Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar, né? Em 2018, ela ficou se eu não me engano, em posição 50 do ranking, e ano passado ficou na 35ª melhor empresa para se trabalhar em TI. Esse ano ainda não temos o resultado final, né? Mas ela está concorrendo para empresas de grande porte, agora que ela passou dos 1000 funcionários, né? Mas ela também já entrou para esse ranking, só não temos a posição dela oficial ainda. Então, só por esse ranking você já tem uma ideia de quão bom é para se trabalhar na empresa, né? Já confirma também o seu argumento, né? Então, o Iago aqui perguntou: como saber se devo usar machine learning ou deep learning para resolver um determinado problema? Existe algum fator determinante para essa escolha? Boa. Cara, para machine learning não existe quase nada determinante. Vai tudo do tipo de problema que você quer resolver, da quantidade de dados que você que você tem disponível para fazer um treinamento de machine learning. E não tem nada assim, não tem nenhuma regra, né? Você tem que testar e analisar os resultados que você obteve, né? Então, quando a gente fala de deep learning, a gente está falando, por exemplo, de big data, né? Então, falando de milhões de dados que demoram para ser processados, você precisa de um poder de processamento muito maior para conseguir treinar isso.
E um exemplo que é clássico, né, de você resolver com o Deep Learning é o exemplo que eu dei das imagens, né? Você tem muita informação numa imagem, né, para você aprender um padrão. Então, o Deep Learning ele serve para isso, para você tem uma massa imensa de dados e ele vai tentar descobrir um padrão nessa massa imensa de dados, né? Machine Learning, você consegue resolver problemas mais simples, né? Você consegue resolver com até poucos dados, alguma coisa, e sem utilizar tanto poder computacional. Mas não tem nada escrito na pedra que exija que você utilize Machine Learning ou Deep Learning. Você vai ter o seu problema e você vai testar e entender qual que é a melhor solução para você, entendeu? A próxima pergunta é do Gustavo. Ele perguntou: nesse desenvolvimento, pode e está gerando alguns pontos de desemprego no mundo. Daí ele colocou a máquina assumindo o lugar do homem. Ao seu ver, isso gera desemprego pela substituição ou gera mais empregos, já que precisa-se de alguém especializado para programar as máquinas? Essa é uma pergunta muito polêmica, né, de a máquina substituir o ser humano, né? E, e na minha opinião, assim, eu acho que sim, toma lugar de algumas pessoas, né? Até existem algumas palestras, né, que falam, que respondem a pergunta, né, a inteligência artificial vai tomar o seu emprego, né? Então, isso é meio que inevitável, né? Algumas coisas o machine learning consegue fazer muito mais rápido e com muito mais eficiência que um ser humano, né? Então, eu acho que tem os dois lados da balança, né? Por um lado, vai ter algumas profissões que vão começar a perder força, né? E, por outro lado, como vocês viram, a área de inteligência artificial e machine learning, ela abre um leque imenso, né, de possibilidades para se trabalhar, e é a questão de a gente ir se atualizando, né, com as tendências do mercado, né, e quais são as tecnologias que estão sendo mais utilizadas e tentar se envolver mais nessa área, né. A próxima pergunta aqui é do Thales. Primeiramente, ele está falando que a palestra foi muito boa, e daí ele pergunta: em geral, num projeto de machine learning, quais são as maiores dificuldades para desenvolver um modelo? Por exemplo, falta de dados adequado. É basicamente isso. A maior dificuldade para você fazer um treinamento de machine learning você ter acesso aos dados, né? Você não sabe quais dados que vão conseguir gerar um modelo preditivo para você não sabe quais dados que são certos, que vão gerar algum tipo de resultado, né? E às vezes só com análise de dados, né? Até existe muitas áreas de ciência de dados, né? Onde eles estudam um estudo mais focado com dados, e às vezes você consegue resolver algum problema somente olhando para esses dados, né? Fazendo algumas análises estatísticas, né? E algumas abordagens matemáticas, olhando para esses dados, você já consegue tomar alguma decisão baseada nesses dados, né? O treinamento de machine learning sempre vai ter essa parte, né, que é a maior parte, né, de um treinamento de machine learning é você trabalhar com dados, né? Às vezes o treinamento você leva o treinamento de machine learning corresponde a 5% de todo um processo, entendeu? A maior parte do tempo você estava ali coletando dados, pré-processando eles, fazendo análises estatísticas, ver se fazia sentido o que você estava tentando prever ou classificar, né? Então, acho que esse é o maior desafio também para machine learning, é você tentar conseguir um dataset que faça sentido, né? O poder de processamento também é um ponto interessante, mas hoje em dia já temos algumas soluções para isso também, que você consegue fazer processamentos com processadores gráficos, você tem alguns serviços que você pode comprar que vai te disponibilizar esse processamento para você. Então, essas são coisas que a gente pode contornar, né? A parte dos dados já é uma análise exploratória que você tem que fazer antes de fazer um treinamento do modelo, né? Sem o que alimentar a máquina, acho que não tem para onde ir, né? Exatamente.
A Franciene perguntou por onde começar para seguir carreira em Machine Learning, e o Thales aqui embaixo perguntou quais materiais você recomenda. Acho que dá para juntar. Boa. Tá, isso aí é bem... É uma pergunta bem específica, né, para como começar nessa área, né? As linguagens de programação que vai ter que aprender, né, para trabalhar com isso é Python ou R, né? São as duas grandes linguagens de programação que são mais utilizadas para análise de dados, né? Porque elas são muito rápidas e elas têm muitas ferramentas para trabalhar com isso, né? Então, eu acho que se você quer tentar entender um pouco mais sobre treinamentos de modelos e machine learning, eu acho que você começar pela linguagem de programação, né, e se familiarizando com Python, ter um certo conhecimento ali, você já consegue utilizar algumas bibliotecas, né? Tem algumas bibliotecas famosas, né, que é o Scikit-learning, para treinamento de modelos de machine learning, né, que tem uma infinidade ali de ferramentas que você pode utilizar tanto para análise de dados quanto para treinamento. Tem as bibliotecas do TensorFlow, que já são bibliotecas de Deep Learning também, que tem ferramentas especializadas para isso. E, cara, é muito da sua vontade ali de aprender, né? E você buscar alguns projetos, né? Tentar rodar na sua máquina e ir buscando conhecimento, né? A partir de coisas prontas, né? Você entender como elas funcionam. Bom, também queria lembrar a galera que a presença de saída já está aberta, então se você confirmou na entrada, confirme na saída para gerar o seu certificado. Corre lá rapidinho. A próxima pergunta aqui é do Caio. Ele falou sobre o projeto Ale House, não sei se estou falando isso certo. Ale House Creative. Quais foram Isso. os resultados? É possível substituir a criatividade humana, principalmente em coisas que são criadas puramente a partir da expressão de emoções e ideias? Muito boa essa pergunta também. Então, referente aos resultados, né, eu não tenho para divulgar para vocês assim, o que foi gerado, o que deu certo, o que não deu. Essa foi uma iniciativa ali que eles tiveram em desenvolver, né, e viram que faziam muito sentido ali para o desenvolvimento do Beer Garage, né. Eu concordo com você que a criatividade humana ela é muito pouco substituível, né? Porque todo o trabalho de user experience, né, que você tem em consultar um cliente e ver qual é a necessidade dele, como que ele agrada mais, com certeza você consegue formar muito melhor essa ideia na cabeça, né, e conseguir gerar uma imagem que faça sentido. Esse projeto, ele serviu mais como um auxílio, né? A maioria dos projetos de machine learning, eles não têm o objetivo em substituir alguma função humana, né? Por enquanto, nós trabalhamos com machine learning para poder ajudar e melhorar os processos, né? Então, não que isso aqui vai substituir o emprego de quem trabalha com marketing e user experience, né? E substituir a pessoa de fazer um anúncio. Não, ela vai dar algumas dicas para a pessoa. Ó, talvez se você utilizar essa fonte, seja melhor, ou talvez utilizar poucas imagens, tenha um resultado melhor. Então, sempre, todos os projetos, eles são feitos com o objetivo de auxiliar a melhor performance humana, né, e não substituir. Uma pergunta profunda mesmo. Sim. Por enquanto a gente não está tendo mais perguntas, mas se você quiser falar mais alguma coisa, Marco, concluir algum pensamento, por favor, fique à vontade. Eu acho que era isso. Consegui passar. Espero que vocês tenham conseguido passar um pouco a ideia, né, do que é machine learning, sem entrar tanto em termos difíceis, né, de entender, termos matemáticos e exemplos técnicos, né. Queria agradecer a oportunidade da HBSIS, né, e da equipe da Secote por estar disponibilizando o espaço para fazer a apresentação.
E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. E não deixe de entrar no site da HBCIS e conferir as vagas que estão abertas. Obrigado. Nós que agradecemos aí, Marco, de novo, agradecendo todo mundo que está assistindo. Bom, eu acho que era esse mesmo tempo que a gente tinha para hoje, não apareceu mais nenhuma pergunta. Tá todo mundo agradecendo aqui a palestra, mandando tchauzinho, falando que foi ótimo, agradecendo as respostas. Então, acho que é um ótimo feedback já. Bom, então acho que a gente vai ficando por aqui.